A noite caía devagar sobre a cidade, tingindo o céu de um azul profundo que refletia nas vidraças do restaurante Dom Fabrício, um dos lugares mais sofisticados e discretos da região. Ali, empresários, turistas e celebridades buscavam refúgio atrás das cortinas de veludo e das luzes douradas. Mas, naquela noite, ninguém imaginava que um drama silencioso estava prestes a se desenrolar entre as mesas impecavelmente postas, envolvendo a pessoa mais improvável daquele ambiente, uma garçonete de traços suaves, postura humilde e olhos cansados que tentavam manter o brilho mesmo depois de tantos dias difíceis. Seu nome era Lia Santos, 24 anos, dona de uma beleza simples, delicada e real, cabelos castanhos presos num coque apressado, rosto fino, sobrancelhas arqueadas que sempre revelavam emoção demais, olhos castanhos grandes e expressivos, e um sorriso que ela usava como escudo para esconder o cansaço do corpo e da alma. Lia não era o tipo de mulher que chamava atenção à primeira vista. Mas quem olhasse com atenção perceberia que havia nela algo raro, uma força silenciosa, quase quebrada, quase renascendo. Era seu terceiro mês no Dom Fabrício. E, como sempre, ela chegou alguns minutos atrasada, não por descaso, mas porque dependia de 2 ônibus e do último trecho a pé. Atraso esse que custou mais uma bronca do gerente, um homem que adorava exercer poder sobre quem tinha menos opções. Último aviso, Lia, ele disse. Último. Eu não tolero desorganização. Ela pediu desculpas, baixou os olhos e começou seu turno. O restaurante estava lotado, e ela se movia entre as mesas com uma graça inconsciente, quase poética. Apesar da roupa simples, calça preta antiga, camisa branca desgastada, tênis apertado disfarçado de sapato social, ela mantinha a postura ereta, como quem ainda acreditava que seu valor não dependia de aparência. Seus movimentos eram precisos. Sua atenção, dedicada. Sua humildade, genuína. Mas havia algo na atmosfera daquela noite, uma tensão que Lia ainda não conseguia identificar. Do mezanino superior, silencioso e isolado, um homem a observava. Um homem que ela não sabia, mas já sabia demais sobre ela. Ele se chamava Marcelo Venturi, 38 anos, um milionário discreto, reservado, de presença quase intimidadora. Alto, corpo firme de quem cuidava de si sem exagero, cabelo castanho escuro penteado para trás, barba por fazer bem desenhada, olhos de um verde acinzentado difícil de decifrar. Marcelo raramente aparecia no restaurante, embora fosse seu dono. Preferia delegar. Preferia o silêncio. Preferia não ser visto. Mas naquela noite, ele estava lá. E não por acaso. Havia uma contradição em Marcelo. Por trás do terno impecável e da postura fria, havia um homem que carregava um segredo que nunca contou a ninguém. Um segredo que começaria a se revelar justamente ao observar aquela jovem que tentava sorrir mesmo quando tudo doía. Marcelo não tirava os olhos dela. Não porque fosse colecionador de rostos, mas porque reconhecia a dor nos olhos dela. Uma dor que ele conhecia bem demais. Mas ainda não é hora de revelar seu segredo. A história precisa caminhar. E ela caminhou, direto para a humilhação. Lia servia uma mesa próxima à entrada quando ouviu uma voz que trouxe de volta tudo o que ela lutava para superar. Eu sabia, você tinha sumido porque estava servindo mesa. Ela virou devagar. Seu peito travou. O ar pareceu sumir. Era Lucas, seu ex. O tipo de homem que parecia gentil no começo, mas que se revelava cruel quando já não obtinha nada da outra pessoa. Alto, elegante, vaidoso, sempre impecável demais para alguém tão vazio. Eles tinham terminado 4 meses antes, ou melhor, ele a tinha descartado quando ela perdeu o emprego anterior. E ainda teve coragem de dizer: eu não posso ficar com alguém que só me atrasa. Lia nunca esqueceu. E ali estava ele, parado diante dela, com a mesma arrogância nos olhos e o mesmo sorriso venenoso. Boa noite, Lucas, ela disse, tentando manter o profissionalismo. Mas ele deu uma risada alta, chamando a atenção de todos ao redor. Olha só para você. Eu sempre falei que você não tinha ambição nenhuma. Agora está aí, servindo mesa? Isso é tão previsível vindo de você.
Lia respirou fundo. Por favor, não faça isso aqui. Vou fazer onde eu quiser, ele retrucou, aproximando-se. Você me atrasou por anos. Eu perdi oportunidades por sua causa. E agora olha, enquanto eu estou crescendo, você está se afundando nesse lugar. Ela segurou a bandeja com força, os dedos tremendo. Eu estou trabalhando, Lucas. Saia, por favor. Não faça isso. Mas ele sorriu. O tipo de sorriso que machucava. Você sempre foi fraca. E naquele momento, talvez pelo peso da frase, talvez pelo coração acelerado, a bandeja escorregou dos dedos dela. As taças caíram. O barulho ecoou. Pessoas olharam. Algumas cochicharam. Lia se abaixou imediatamente para juntar os cacos, mas o gerente apareceu, irritado. O que você pensa que está fazendo? Já falei sobre isso. Está atrapalhando o serviço. Lucas ergueu o queixo, triunfante. Incompetência, só isso. E Lia sentiu a alma inteira querer desaparecer. Queria sumir. Queria não existir naquele segundo. Mas antes que ela pudesse pedir desculpas, tentar se levantar, tentar se defender, uma presença dominou o ambiente atrás dela. Sutil. Imponente. Cortante. A voz veio sem esforço, mas carregada de autoridade. Não foi culpa dela. Lia congelou. Lucas franziu a testa. O gerente empalideceu. Ela se levantou devagar. E então viu Marcelo Venturi. O homem que todos respeitavam, temiam e evitavam ao mesmo tempo. O dono do restaurante. E, sem entender nada, Lia ouviu olhar para Lucas com uma frieza que fez o ex recuar um passo, como se tivesse visto algo que não esperava. O senhor, o gerente gaguejou. Eu posso resolver. Não pode, Marcelo respondeu, sem tirar os olhos de Lucas. Você permitiu uma agressão verbal com uma funcionária durante o horário de trabalho. Isso não apenas é imperdoável, como revela sua incompetência. Lucas tentou recuperar a postura. Eu só estava conversando. Gritando, Marcelo corrigiu. Humilhando. Denegrindo. Aqui dentro, isso não acontece. Não sob minha supervisão. Seu olhar mudou para Lia por um segundo. E aquele segundo fez sua respiração falhar. Era um olhar cheio de silêncio. Cheio de algo que ela não compreendia. Mas que não parecia julgamento. Pela primeira vez em meses, Lia sentiu que alguém a viu. De verdade. E então Marcelo disse algo que ninguém esperava. Ela vem comigo. Agora. Lucas arregalou os olhos. Com você. Ela é só uma garçonete. Marcelo deu um passo à frente, sua presença crescendo como uma muralha protetora. E você é só um covarde, ele sussurrou, sem alterar o tom. Agora saia do meu restaurante antes que eu peça para te retirarem. Lucas recuou, mas antes de ir, murmurou. Você não merece isso, Lia. Nunca mereceu nada melhor. E saiu. Lia manteve a cabeça baixa, envergonhada, sem conseguir processar tudo. Pensou que Marcelo iria reclamar dela, avisar que ela estava demitida, falar sobre profissionalismo, qualquer coisa. Mas ele apenas disse: venha. Sem dureza. Sem frieza. Sem autoridade exagerada. Apenas um convite. Calmo. Estranhamente sereno. Ela o seguiu em silêncio até o escritório no segundo andar. A sala era ampla, com uma estante imensa, luz suave, cheiro de madeira e livros caros. Marcelo fechou a porta devagar. Sente-se, ele pediu. Ela obedeceu. Ele ficou de frente para ela, apoiado na mesa, e observou seu rosto com uma atenção que a deixou nervosa. Isso acontece com frequência? Ele perguntou, a voz baixa. Lia hesitou. Ela respirou fundo. Ele é meu ex. Ele gosta de me diminuir. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Gosta? Sim,
Ela murmurou, envergonhada. Acho que sim. A raiva passou pelos olhos dele como um relâmpago. Mas não era a raiva de Lia. Era outro tipo de raiva. Raiva de quem já sentiu aquilo. Você não deveria permitir alguém falar assim com você, ele disse. Ela riu sem graça. Eu não tenho muitas escolhas. Marcelo estreitou o olhar. Tem sim. Ele se levantou e caminhou até uma garrafa de água, servindo um copo para ela. Beba. Lia obedeceu. As mãos ainda tremiam. Você está assustada, ele disse, sem rodeios. Ela baixou os olhos. Estou. Não precisa estar, Marcelo completou. Aqui, comigo, você não precisa. Foi uma frase simples, mas profundamente inesperada. Lia nunca tinha ouvido aquela voz falar daquele jeito. Porque até onde sabia, aquele homem era frio. Distante. Impossível. Eu agradeço, ela murmurou. Mas eu sei que atrapalhei o serviço. Eu fiz você passar vergonha. Pode me demitir, se quiser. Eu já imaginava. Ele deu um passo à frente tão rápido que ela parou de falar. Pare. A palavra veio firme, mas não agressiva. Você não fez nada errado. Nada, ele repetiu. A vergonha não foi sua. Foi dele. Lia piscou algumas vezes, tentando segurar lágrimas. Mas eu sempre estrago as coisas. Marcelo desviou o olhar por um segundo, como se aquela frase tivesse o atingido de forma pessoal. Então, com uma sinceridade que Lia não esperava, ele respondeu. Eu conheço esse sentimento. Ela ergueu os olhos. Conhece? Ele assentiu, e seu tom mudou. A dureza desapareceu, dando espaço a algo vulnerável, mas ainda contido. Mais do que imagina. Lia sentiu seu coração acelerar, sem saber por quê. Marcelo caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu perdi alguém importante, ele disse finalmente. Há 2 anos. Lia não esperava isso. Não daquele homem. Sinto muito. Ele assentiu, sem virar. Ela era minha esposa. E morreu de uma forma que me deixou acreditando que eu podia ter feito mais. Que eu devia ter feito mais. E desde então, ele respirou fundo. Eu evitei me envolver com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Evitei sentir qualquer coisa. Lia colocou a mão na boca, surpresa. Eu não sabia. Ninguém sabe, ele admitiu. Porque eu nunca falei. Até agora. Silêncio. Um silêncio cheio de peso. Cheio de história. Por que está me contando isso? Lia sussurrou. Marcelo virou-se para ela, e a verdade veio nos olhos. Porque hoje eu vi você sendo destruída por palavras. E vi você acreditando nelas. E eu não quero isso. Não quero assistir alguém ser esmagada por culpa e vergonha como eu fui. As lágrimas de Lia escaparam. Ele continuou, mais devagar. Você não merece o que aconteceu lá embaixo. E não merece acreditar que não tem valor. Ela secou o rosto com a palma da mão, confusa. Eu não estou acostumada a alguém me defender. Agora está, Marcelo disse. E então, pela primeira vez na noite, ele sorriu. Um sorriso pequeno, raro, quase tímido, mas real. Lia sentiu a respiração falhar. Ela não queria sentir nada. Não depois de tudo que passou. Mas havia algo naquele homem, algo que oferecia segurança e perigo ao mesmo tempo. Algo que dizia que ele era inalcançável, e ainda assim estava ali, diante dela, abrindo um pedaço que nunca mostrou a ninguém. Eu não vou deixar que ele volte aqui, Marcelo prometeu. Nem que fale com você de novo. Nem que te machuque. Isso acaba hoje. Lia engoliu seco. Por quê? Ela perguntou. Por que está fazendo isso por mim? Marcelo a encarou. Porque eu vi você. A frase entrou nela como um fogo silencioso.
Ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca a enxergou de verdade. Ninguém nunca prestou atenção no que ela sentia. Mas ele viu. Viu sua dor. Sua coragem. Sua vulnerabilidade. E então ele disse a frase que mudaria tudo. Lia, eu não consegui tirar você da minha mente desde a primeira vez que te vi. Ela congelou. Marcelo nunca tinha falado assim com ninguém. Eu sei que parece estranho, ele continuou. Mas eu vejo sua dedicação. Seu esforço. Sua honestidade. E hoje, quando ele te humilhou, eu senti algo que não sentia há anos. Lia sentiu o ar sumir. O que você sentiu? Ela sussurrou. Ele respirou fundo. Eu senti que queria cuidar de você. Ela apertou o copo entre os dedos. A confissão queimou no ar entre eles. E Lia não soube o que dizer. Marcelo se aproximou devagar, respeitando o espaço dela. Eu não estou pedindo nada, ele disse. Eu só quero que você saiba que merece mais do que recebeu até hoje. E se permitir, eu posso ser alguém que cuida de você. Alguém que não te machuca. Alguém que não te diminui. As lágrimas escorreram de novo. Ela nunca imaginou que alguém assim, alguém daquele nível, alguém tão distante do seu mundo, pudesse olhar para ela com algo além de indiferença. Eu não sei, ela murmurou. Eu tenho medo. Marcelo assentiu. Eu também tenho. Esse detalhe. A sinceridade dele fez algo dentro dela mudar. Então Marcelo deu um passo atrás, oferecendo espaço, respeito e escolha. É você quem decide, ele disse. Eu não vou pressionar você. Mas eu estarei aqui. Sempre que você quiser. Sempre que precisar. Lia respirou fundo, sentindo uma coragem estranha nascer. Eu quero tentar, ela disse num fio de voz. Marcelo fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse tocado o ponto mais profundo dentro dele. E então abriu, encarando-a com uma intensidade emocional que ela nunca tinha visto em homem nenhum. Então começamos devagar, ele disse. E sem medo. Ela assentiu. Marcelo estendeu a mão. Hesitante, Lia assegurou. A temperatura entre eles mudou. O ar mudou. Tudo mudou. Era o início de algo proibido, inesperado e profundamente necessário para os dois. Não era paixão imediata. Não era conto de fadas. Não era perfeição. Era encontro de dor. De coragem. De vulnerabilidade. E ali, naquele escritório silencioso, duas almas quebradas decidiram, mesmo sem saber, se reconstruir juntas. Marcelo levou a mão dela aos lábios e a beijou com respeito, sem pressa, sem exigência. Lia fechou os olhos, sentindo um calor que não sentia há anos. Ele sorriu pequeno. Você merece ser amada de verdade. Ela respirou fundo. E você merece ser feliz de novo. E foi assim que aquele encontro proibido começou. Devagar. Profundo. Inesperado. Mas completamente verdadeiro. As luzes da cidade brilhavam lá fora. E os destinos deles, antes tão distantes, se uniram no ponto exato onde a dor encontra o amor, e o amor encontra a coragem. No fim daquela noite, quando Lia saiu do escritório protegida pelo silêncio dele, sabia que sua vida não seria mais a mesma. E Marcelo, observando-a ir, sabia que estava finalmente pronto para viver de novo. E assim nascem os segredos que o amor conta. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.